A Rússia é considerada por muitos países ocidentais uma ameaça crescente à segurança. De forma paradoxal, é um dos elementos-chave na procura de uma solução para o conflito na Síria. Ao mesmo tempo, o país vê-se a braços com uma grave crise económica. Para analisar este assunto, temos connosco o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev na Conferência de Segurança de Munique. Obrigada por estar com a Euronews. A questão da Síria domina a agenda internacional. Podemos estar num ponto de viragem, mas não é claro em que sentido caminhamos. Qual é a sua opinião? A situação na zona é muito complexa e difícil. Precisamos de chegar a um acordo com os nossos parceiros em questões-chave, incluindo a criação de uma possível coligação e de uma cooperação militar. Todos os contactos neste sentido foram até agora apenas episódicos. Dito isto, é de referir que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, se encontrou aqui em Munique com o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, e outros responsáveis diplomáticos. Chegaram a um acordo sobre o que deveria ser feito a curto prazo e, por isso, estou moderadamente otimista quanto à possibilidade de cooperação. Осторожный оптимизм по поводу того, что удастся наладить сотрудничество по этому вопросу. Deixe-me sublinhar que esta cooperação é essencial porque a guerra na Síria não vai terminar se não trabalharmos em conjunto. Vão continuar a morrer pessoas, os refugiados vão continuar a chegar de forma massiva à Europa, que terá de fazer frente a estes desafios. E o mais importante, não vamos ser capazes de erradicar o terrorismo que ameaça toda a civilização moderna. Que ações militares ou de outro tipo está a Rússia disposta a empreender para ajudar a resolver o conflito na Síria? Permita-me recordar as razões do envolvimento da Rússia no conflito sírio. O primeiro motivo foi a proteção de interesses nacionais. Há muitos combatentes na Síria que podem chegar à Rússia a qualquer momento e cometer ataques terroristas. Em segundo lugar, há uma base jurídica fundamentada pelo pedido do presidente sírio Bashar al-Assad. Tomamos em conta estes dois fatores nas nossas decisões militares e, obviamente, na própria evolução da situação. O importante neste momento é chegar a um acordo que lance as conversações entre todas as partes do conflito sírio. Outro ponto importante é coordenar uma lista de grupos terroristas, uma vez que este tema tem sido motivo de debates intermináveis sobre quem é bom e quem é mau. Este é o primeiro ponto que queria salientar. O segundo é o seguinte: soube que o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, referiu que se a Rússia e o Irão não ajudarem, os Estados Unidos estão dispostos a unirem-se a outros países para levar a cabo uma operação no terreno. São palavras fúteis que não deveriam ter sido ditas por uma simples razão. Se o que realmente pretende é uma guerra prolongada, então pode realizar operações no terreno e tudo o que entender. Mas que não tente assustar ninguém. Os acordos devem ser alcançados na linha das conversações de Kerry com Lavrov, ao invés de dizer que se algo não corre bem, os países árabes e os Estados Unidos podem avançar com uma operação no terreno. Respondi a esta pergunta há pouco tempo, mas permita-me reiterar que ninguém está interessado numa nova guerra e uma operação terrestre é uma guerra total e prolongada. Temos que ter isto em conta. Claramente, uma das questões-chave é o futuro do presidente sírio Bashar al-Assad. A Rússia continua a apoiá-lo neste momento crucial? A Rússia não apoia o presidente al-Assad pessoalmente, mas mantém relações amigáveis com a Síria. Estes laços não foram criados com Bashar al-Assad, mas com o seu pai, Hafez al-Assad.
quando se tornou presidente. Este é o primeiro ponto que queria sublinhar. Segundo, nunca dissemos que esta é para nós a questão principal neste processo. Acreditamos simplesmente que não existe atualmente nenhuma outra autoridade legítima na Síria além de Bashar al-Assad. É ele o presidente legítimo, quer se goste ou não. Eliminá-lo desta equação levaria ao caos. Vimos o que aconteceu em numerosas ocasiões no Médio Oriente, com países a desmoronar, como aconteceu com a Síria, por exemplo. Por este motivo, devemos participar em todos os procedimentos e processos, mas o destino da Síria deve estar nas mãos do povo sírio. Há ideias já para a transição política na Síria? É preferível não entrarmos em demasiados detalhes sobre estes temas. Estou a falar da Rússia, da União Europeia e dos Estados Unidos. Deveríamos focar-nos em facilitar o arranque deste processo. Temos de garantir que todos se sentam à mesa das negociações para discutir as questões. Sejamos honestos e reconheçamos que, dadas as partes envolvidas, isto não vai ser simples. De um lado, o presidente sírio al-Assad, apoiado por uma parte da sociedade e pelos militares. Do outro, a restante sociedade, que representa, muitas vezes, diferentes confissões religiosas, pessoas que não gostam de Assad, mas que vão ter de se sentar à mesa das negociações. Não obstante, têm de chegar a um acordo que permita manter a Síria unida. Falemos agora do conflito ucraniano. O conflito encontra-se num impasse com, ao que parece, novos combates no leste do país. Que soluções propõe a Rússia para colocar um ponto final neste conflito? Bom, como é compreensível, a resposta aqui é de certa forma mais fácil que no caso da Síria. Não só porque a intensidade deste conflito não é tão grande, mas porque há um entendimento claro de como agir, através da implementação dos acordos de Minsk. Estes devem ser aplicados na sua totalidade por todas as partes. A Rússia pede a todas as partes que o façam, tanto os que se encontram no poder no Sudeste, bem como as autoridades de Kiev. Aqui não interessa se a Rússia tem divergências com Kiev ou se existe uma aversão mútua. De um ponto de vista objetivo, seria justo dizer que a maioria das tarefas que eram da responsabilidade do Sudeste ucraniano foi cumprida. O mais importante é que as hostilidades cessaram quase por completo. Infelizmente, acontecem ainda focos de conflito, mas são raros. O que conta agora é encontrar soluções políticas e legais que cumpram os acordos de Minsk. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é claramente da Ucrânia. Se a Ucrânia considera o Sudeste como parte integrante do seu território, então a jurisdição, a competência e a autoridade pertencem ao Presidente, ao Parlamento e ao Governo da Ucrânia. Um dos pontos de fricção principais neste conflito é a Crimeia. O futuro da Crimeia é negociável? Não. Para a Rússia, essa opção não existe. O assunto está definitivamente encerrado. A Crimeia pertence à Rússia, foi realizado um referendo, modificamos a Constituição, a República da Crimeia e a cidade de Sebastopol são parte da Federação Russa. Se encontrar o presidente da Ucrânia na Conferência de Segurança de Munique, o que vai dizer-lhe? Não o vi e, para ser honesto, não senti a falta dele. O presidente Poroshenko está em contacto com o presidente Putin. O mais importante, não há dúvidas, é que os meus parceiros façam tudo para implementar os acordos de Minsk. É um benefício para eles e para o Estado ucraniano que, digam o que disserem, é um Estado vizinho que nos é próximo. Portanto, o conflito na Síria e a situação na Ucrânia contribuíram para uma degradação das relações entre a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos. É possível recomeçar do zero estas relações? A questão é como e no interesse de quem.
Se algo tiver que ser restabelecido, deveria ser-lo numa base totalmente diferente. Numa base de equitabilidade e honestidade que permita relações sólidas, considerando que a Rússia não é a única nação que precisa disto. A União Europeia e os Estados Unidos também. Queremos relações aprofundadas com ambos. A União Europeia é o nosso parceiro comercial mais importante. São países que estão no mesmo continente que a Rússia. Partilhamos a mesma identidade europeia, a mesma história e os mesmos valores. Estas tensões contínuas não nos fazem bem nenhum. Porém, depois de nos terem dito que não nos queriam por perto, é claro que os primeiros passos de reconciliação devem ser feitos por aqueles que iniciaram a alienação. Nós estamos prontos para discutir todos os assuntos. Uma das repercussões da degradação das relações foram as sanções impostas à Rússia, que são um rude golpe. Em que medida é uma prioridade para o seu governo que as sanções sejam revogadas? Disseram-nos que somos os maus da fita e que temos de ser punidos. Mas depois começaram a fazer contas e a lamentar-se, pois afinal as sanções afetam-lhes os interesses comerciais. Tínhamos um volume de negócios de 450 mil milhões de euros com a União Europeia. 450 mil milhões de euros. Desceu para 217 mil milhões. Porque não perguntam às pessoas que na União Europeia trabalham para as empresas que produziam para a Rússia o que pensam disto. Não fomos nós que iniciamos isto. Não está nas nossas mãos revogar as decisões tomadas. Tentaram sempre intimidar-nos com sanções, impuseram-nas muitas vezes no período soviético. A única coisa que conseguiram foi ter prejuízos económicos. O que atualmente acontece não é diferente. Terão de ter a coragem de dizer: pomos fim às sanções e vocês revoguem igualmente as medidas reativas. Esta seria a atitude correta. As sanções e a queda dos preços do petróleo contribuíram para a crise económica que a Rússia atravessa. Como é que isto afeta os cidadãos russos? De facto, não estamos atualmente na melhor situação económica e provavelmente a causa principal é a queda abrupta do preço do petróleo, que contribui para a descida dos salários. É algo que não víamos há 17 anos. Os preços são comparáveis aos de 1998. Infelizmente, o nosso orçamento está demasiado dependente do preço do petróleo. A estrutura de rendimentos alterou-se quanto ao peso relativo do petróleo e de outras fontes, mas esta dependência mantém-se decisiva. Isso não podia deixar de afetar os rendimentos e o nível de vida do povo russo no campo do emprego e dos salários. As sanções têm tido algum efeito também. Isso é óbvio, uma vez que, por exemplo, algumas das nossas empresas perderam o financiamento que tinham de bancos europeus, o que significa que não podem crescer, pelo menos algumas delas. Nesse sentido, a situação económica não é a mais fácil. Mas há também um efeito positivo. A economia está a tornar-se mais saudável, cada vez menos dependente do petróleo. E temos a oportunidade de desenvolver a nossa indústria e a nossa agricultura. Talvez uma das vantagens destas sanções e das nossas medidas de resposta é que começamos a concentrar-nos mais na agricultura nacional e atualmente conseguimos satisfazer a necessidade interna de alimento. Passamos a exportar trigo em grande quantidade. Nesse sentido, as sanções tiveram um efeito positivo, mas provavelmente não ajudaram os agricultores da União Europeia. Но, наверное, они не помогли сельхозпроизводителям в Европейском Союзе. Perguntei a algumas pessoas em que medida a crise afeta os cidadãos russos e responderam-me que a recessão pode trazer a instabilidade social. Partilha esta preocupação? Claro, o governo tem que primeiro pensar no impacto social das mudanças económicas e da situação económica. Francamente, nós fomos obrigados a cortar despesas orçamentais em muitas áreas, mas nunca tocamos nas prestações sociais ou nos salários e benefícios do setor público.
No ano passado, revalorizámos até as pensões de reforma e este ano também, embora não completamente. Vamos tentar continuar a fazer isso no futuro, ou seja, os gastos sociais do governo são elevados, mas são invioláveis. Vamos tentar fazer tudo em prol do bem-estar social dos cidadãos russos, mantendo o maior conforto possível nestas condições. É uma prioridade para o governo. Regressando à perspectiva internacional, a questão dos direitos humanos e da liberdade de expressão continua a ser uma mancha negra na reputação da Rússia. Por quê? Para ser franco, tivemos sempre pontos de vista divergentes sobre a liberdade de expressão e os média na Rússia. Temos sido frequentemente criticados e continuamos a ser alvo de críticas, mas temos uma posição diferente sobre a questão. Provavelmente os média na Rússia são diferentes dos média europeus. Existem diferenças históricas e há questões de crescimento. Raramente vejo televisão ou leio os jornais impressos. Consulto normalmente toda a informação na internet. E mais de metade da população da Rússia faz o mesmo. Como sabe, na internet não há regulamentação neste sentido na Rússia. Estão ali representados todos os pontos de vista, inclusive, para ser franco, opiniões extremistas. Por isso parece-me pouco sério acreditar que há pessoas que não têm acesso a diferentes tipos de informação no mundo global de hoje. Todavia, os dissidentes queixam-se de serem silenciados. Passou um ano depois do homicídio de Boris Nemtsov. Na Grã-Bretanha foram apresentados os resultados do inquérito sobre o assassínio de Alexander Litvinenko. E o inquérito aponta para o presidente Vladimir Putin como provável mandatário do crime. Moscou vai processar o governo britânico sobre este assunto? Está a evocar um relatório elaborado por um juiz reformado. Eu dei uma vista de olhos, no qual praticamente cada parágrafo começa com a palavra provavelmente. Há algum comentário a fazer? Há apenas a lamentar que em toda esta história o primeiro-ministro e o chefe da diplomacia britânica tenham comentado um relatório onde abundam palavras como provavelmente. São as reminiscências de uma caça às bruxas. Quando tudo está dito e feito, bem, que fica à consciência dos comentadores. Tratando-se de uma ação legal, é simplesmente ridículo. Não precisamos disto e a Federação Russa nunca processará nenhum país a propósito de fabricações insensatas e filmes de comédia. Para terminar, já ocupou os cargos de primeiro-ministro e de presidente. Tem, portanto, uma perspectiva de todos os assuntos que aqui abordamos. Qual o momento deste seu percurso no poder que considera mais importante? Bem, foram muitos. Ambos os cargos são de grande responsabilidade e desafio. Estes 8 anos da minha vida, foram quase 8 anos, têm obrigado a uma movimentação constante. Quanto a acontecimentos, houve muito, tanto na Rússia, alguns muito bons para mim, pessoalmente, eventos notáveis, grandes, por vezes trágicos, como estes de que falamos, e acontecimentos internacionais. Afinal de contas, não foram só desentendimentos, também já realizamos umas quantas coisas. Por exemplo, assinámos o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o que não foi coisa pouca.
O documento foi assinado, está a ser implementado, podemos, portanto, trabalhar juntos e concordar em várias coisas. Mantivemos contactos com os meus parceiros, aqui na Alemanha como noutros países europeus, tratámos de numerosos problemas e tudo isto é notável e emocionante. Talvez um dia eu conte isto com mais detalhes. Continuo a trabalhar e é um trabalho interessante. Prime Minister, many thanks for joining us. Thank you so much.